No vídeo de hoje, vamos conversar sobre um dos livros mais interessantes que eu li até agora e eu acho que um dos mais bem escritos que eu li na vida. Sobretudo nessa temática de guerras, eu acho que esse fica no top um ali dos melhores livros que eu li. No vídeo de hoje vamos conversar sobre Nada de Novo no Front, que deu origem a um filme maravilhoso que eu acabei de assistir. Vem comigo saber tudo sobre esse livro maravilhoso, um super clássico. Erich Maria Remarque, um autor alemão que escreveu esse livro de forma muito sincera. Eu digo isso porque é um livro autobiográfico. Aqui é um pseudônimo, mas o nome dele é Erich Paul Remarque. O autor, ele escreveu esse livro, como eu disse anteriormente, é um romance autobiográfico, porque tem muito da experiência dele do fronte durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente vai acompanhar a história do Paul, né, um jovem alemão que foi para o fronte na Primeira Guerra Mundial. Não só ele, mas os camaradas dele, né, os colegas dele. E é bem interessante porque o início é muito impactante. Ele chega ali com a sua ingenuidade, né, junto com seus colegas, achando que vai se divertir, né, vão ali para o fronte, vai ser uma grande aventura, mas claro, tudo isso atrelado ao patriotismo, porque também eles têm aquele negócio de vamos, porque eu vou defender o meu país, vou defender a minha nação. Então eles têm todo esse pensamento de uma grande aventura, mas arraigado a um patriotismo muito forte. Além disso, né, desses dois pontos, temos um outro que é bem interessante, que é o prestígio perante a sociedade. Um jovem que vai combater, vai proteger seu país, e quando ele retorna, ele é muito bem visto, não só pela sociedade em geral, claro, pela sociedade em geral, mas também ali pelos nichos, né, como as mulheres e outros grupos sociais. Olha, uma coisa que mais me impactou nesse livro é esse momento da ingenuidade desses meninos, né? Eles não sabiam o que estava por vir. Claro, a Primeira Guerra Mundial em um tempo moderno, nunca se ouviu falar em uma grande guerra. Então todo mundo queria participar, esses meninos muito afoitos. E eles recebem lá seus uniformes, vão embora e chegam lá, se deparam com algo muito terrível. Sabe aquela história que quando você chega e vê a realidade e a realidade é muito mais diferente do que você imaginou, porque eles vislumbravam algo diferente. Quando chegam lá, é fome, é doença, é chuva, é frio, é morte ao seu lado sempre. Então isso abalou muito esses meninos, além do mais, isso abala qualquer um, né? E aí tem essa história muito marcante desses meninos, porque muitos deles, depois que passa todo aquele horror da guerra, se questionam se questionam a si próprio, sobretudo o patriotismo, sabe? Como se aquele patriotismo ele fosse quebrado, como se o patriotismo não tivesse mais sentido. Então, qual é a razão de estar ali? E é interessante que esse livro deixa essa margem de que o motivo da guerra, né? Muitos deles não sabiam o motivo da guerra, muitos deles não sabiam é, por que está ali, né? Por que está naquele lugar? Um lugar que é, muito sofrimento, a morte sempre ao seu lado. Quem eram os grandes generais, né? Será que esses generais conheciam esses soldados? Então tem todo esse argumento, esses marechais, esses comandantes, que só chegava lá, sentava na sua poltrona, ali protegido, assinava um papel e de agora em diante vamos ter guerra. Então quem ia na frente era sempre que os soldados. Para mim o protagonista dessas grandes guerras não são esses grandes líderes que inventam isso, né? Surgem com essas guerras, mas os soldados que vão ali para o front se degladiarem, muitos deles nem querem isso, mas vão porque são obrigados. Mas no caso aqui da Primeira Guerra Mundial, claro que deve ter acontecido isso, mas muitos foram pela aventura e se deram mal. Além disso, tem todo esse questionamento filosófico aqui, existencialista sobre a vida, sobre o valor da vida. E tem um ponto alto que eu marquei aqui que me impactou demais, demais. E depois quando eu vi a cena no filme, me impactou muito mais.
é o confronto dele ali com um soldado francês. Para mim foi o ápice desse livro e uma das coisas que mais me impactou. Eu achei emocionante demais a cena aqui e quando vi o filme eu disse socorro. Que coisa bem adaptada porque tá tal como tá no livro. Até marquei aqui o trecho para ler para vocês em que ele diz assim: "Companheiro, não queria matá-lo. Se saltasse aqui novamente para dentro, não o faria, se você também fosse razoável. Mas antes você era apenas um pensamento, uma dessas abstrações que povoam o meu cérebro e que exigem uma decisão. Foi essa abstração que apunhalei. Mas agora, pela primeira vez, vejo que é um ser humano como eu. Pensei nas suas granadas, na sua baioneta e no seu fuzil. Agora vejo sua mulher, seu rosto e o que temos em comum. Aqui tem a questão da foto da esposa dele, né? Do soldado francês. Perdoe-me, companheiro. Só vemos as coisas tarde demais porque não nos repetem sempre que vocês são também uns pobres coitados como nós, que suas mães se inquietam como as nossas, é que temos os mesmos medos da morte e morreremos do mesmo modo. Sentimos a mesma dor. Olha isso, é muito interessante porque depois que ele mata esse soldado francês, bate o arrependimento e tem essa questão muito do pensamento dele, né? Daquele homem que está ali é, convalescente, já na beira da morte, né? Podemos dizer assim, já no leito de morte, ele se compadece nesse sentido em que esse homem é tal como ele. Esse homem ali também tem família, ele tem mãe que chora, ele sente as mesmas dores e aí tem essa quebra, né, de expectativa porque a priori até ele diz aqui no trecho que o que é dito é que aqueles homens não têm aquilo, né, não é como eles, né, os alemães que tem sentimento, aquela coisa toda. Esse é um dos trechos mais incríveis que eu já li em toda a minha vida como leitor. Eu estou tão maravilhado com esse livro, que é um livro tão bem escrito. Claro, eu acho que esse livro torna-se muito verdadeiro por causa da experiência do próprio autor, né? O autor, como eu disse, ele foi pro fronte. Aqui é um romance autobiográfico, por isso que tem muito desse sentimento, né? Eu acho que só uma pessoa que viveu de fato, que conhece todo aquele rearranjo, que consegue escrever algo tão profundo e tão verdadeiro. Gente, sério, parem tudo e vão ler esse livro. Esse livro aqui, essa minha edição, é do ciclo do livro da década de 80. Mas tem as edições novas agora pela LPM. Vou até deixar o link aqui, vou também deixar a capa para vocês verem. Vale muito a pena a leitura. Aí vocês vão se questionar, Christian, mas eu já assisti o filme. Olha, são duas coisas totalmente diferentes, né? Eu acho que são duas formas de expressar essa arte aqui no livro e no filme. Eu acabei de assistir ao filme e fiquei muito maravilhado com a essência do filme, né? Por quê? Porque a essência do filme tem muito essa essência do livro. Eu acho que toda a atmosfera que há aqui no livro foi bem captada para o filme. Como esse trecho que eu falei para vocês, que foi praticamente o mesmo diálogo que o Paul fez para o soldado francês ali no filme. As buscas por aventuras ali dentro, né? Tem alguns momentos aqui de alívio que eles. Porque eu chamo de alívio porque tem alguns momentos aqui que eles tentam se divertir para quebrar um pouco aquela atmosfera tão sombria, né, da morte sempre ao seu lado e lidando sempre com doenças, com inúmeras coisas. Então tem um pouco, porque os amigos ali ficavam se ajudando, mas quando eles começam a se perder, né, quando os amigos começam a morrer, ele entra em desespero, ele faz essa reflexão, essa autorreflexão, o motivo dele estar ali, né, e o motivo também de uma guerra. Tem muitos desses questionamentos aqui nesse livro, fica muito claro, fica muito evidente, e acho que a própria expressão do autor
sobre o motivo de uma guerra, né? Porque a gente sabe muito bem, trazendo para os dias atuais, claro que esse livro ele se passa na Primeira Guerra Mundial, mas trazendo para os dias atuais, as guerras mais modernas, a gente sabe muito bem que tem aquele grande general, como aqui tem, né, que vai lá dar a canetada, ou tem aqueles grandes líderes que promovem isso e quem vai para o fronte são aqueles soldados que muitos desses soldados não são nem reconhecidos, ninguém sabe quem é. Os próprios grandões nem sabem quem são aquelas pessoas, então muitos vão ali forçados porque tem que defender, faz parte da atividade, né? Faz parte do dever de ser um cidadão de determinado país, então vai combater. Recentemente eu até assisti, no YouTube tem, vou até deixar o link aqui embaixo se eu encontrar, um documentário bem rapidinho pela BBC sobre esses desertores, que são homens que abandonam a guerra porque não quer, não faz parte deles, eles não querem estarem ali para combater porque não faz sentido para ele estar ali. Então, os desertores da guerra na Ucrânia. Então, muitos fogem ali para outros países para tentar um asilo, né? Então, é bem interessante isso. E aqui eu vejo algo não similar, mas essa mesma mensagem, né? Do motivo da guerra, por que eu estou ali. Gente, que livro bem feito, que história bem feita, que obra-prima, para mim uma obra-prima máxima. Eu nunca li nada sobre a Primeira Guerra Mundial tão bem escrito. Eu acho que isso aqui consegue. Eu acho que eu nunca li um livro sobre a Primeira Guerra Mundial que retratasse tão bem uma guerra, que é o caso de Nada de Novo no Fronte. Se você está procurando uma boa literatura de guerra, né, sobre, e claro, né, todos aqueles questionamentos filosóficos e muito aprendizado sobre o ser humano nesse momento tão conturbado, eu indico demais Nada de Novo no Fronte. Mesmo que você já saiba a história, já tenha assistido ao filme, isso aqui é uma experiência à parte. Maravilhoso, impecável, a escrita é maravilhosa. Gente, sério, eu tô muito em choque. Eu acho que eu nunca li um livro tão bom. Isso aqui eu li um dia, é muito pequeno e dá pra ler rapidinho, apesar de ser impactante, mas sério, eu tô assim, muito surpreso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscrevam. E por favor, vão lá ler o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Até mais, te vejo na próxima.